Há alguns anos atrás, tive um sonho que parecia tão real que achava realmente que estava ocorrendo aquilo e que muitas pessoas morreram. Já era noite e estava me preparando para ir dormir com algumas sensações estranhas, como alguém me observando, mesmo não tendo ninguém, e com o pensamento de que algo daria errado. Mas como sou meio sensitiva em relação a certas coisas, não liguei muito para isso, me deitando na cama e me cobrindo, tentando ir dormir. Pegando no sono, sonhei que estava no trabalho de meu padrasto, que tinha uma lan house na época. Estava eu, ele, o marido de minha avó e uma de minhas irmãs, se me recordo bem. Então, sem explicação alguma, vi pela porta de vidro que muitas pessoas começaram a correr desesperadas pela rua, entrando em estabelecimentos e olhando para trás. Meu padrasto ligou as notícias do dia e apenas falava sobre alerta de tsunami pelo mundo. Todos nós corremos para fora, procurando uma forma de ir mais para o alto, mas não tivemos tempo para isso, pois enxergamos o tsunami bem perto de onde estávamos. Gritos e passos rápidos de pessoas estavam ecoando pelas ruas, enquanto eu ficava mais desesperada com a chegada da onda enorme. Era tão grande que os prédios mais altos da rua eram engolidos por ele. Então meu padrasto empurrou todos para dentro de um ônibus vazio, com as portas abertas. Me sentei abraçando minha irmã, o mais forte que podia para tentar protegê-la. Ela era minha irmã do meio. Meu padrasto e o marido da minha avó correram para fechar todo o ônibus, e quando conseguiram fechar, a onda gigantesca nos atingiu. Ficamos dentro do ônibus com um pouco da água entrando e com o tsunami nos arrastando. Foi algo que me deixou apavorada e eu não conseguia entender o que estava realmente acontecendo, apenas que estávamos sendo levados pela onda para outro lugar. Algo bateu em minha cabeça nessa hora que me fez acordar no meio da noite assustada e suando muito. Ainda estava muito escuro lá fora, mas chovia bastante, com a água pesada sendo jogada em minha janela, fazendo barulhos altos, me deixando com mais medo. Demorou um tempo para eu me acalmar e conseguir dormir de volta. Quando peguei no sono novamente, eu estava encharcada e com frio. Estava dentro do ônibus que foi levado pelo tsunami. Mas eu estava sozinha. Entrei em desespero, gritando pelos nomes dos familiares que estavam comigo. E quando saí do ônibus, eu estava em uma rua destruída e rastros de destruição do tsunami. Estranhamente, eu estava perto de uma praia vazia e sem vida. À noite, com a lua enorme e redonda iluminando tudo. Andando um pouco, eu encontro minha avó sentada em uma cadeira com uma mesa à sua frente, pegando algo com algumas pessoas, o que eu pensei que seriam sobreviventes e que ela estava os ajudando. Tinha uma fila grande querendo falar com ela. Quando eu ia falar com a minha avó, o que pareciam ser soldados com roupas pretas e um símbolo no colete deles que eu não lembro muito bem agora. Era algo branco. Vieram até mim e colocaram uma toalha ao meu redor para me secar, me levando para outro lugar. Quando eu olhei novamente para a praia, muito confusa com o que tinha ocorrido, a lua já não estava mais lá, apenas as estrelas, e tinham tartarugas olhando para mim. Eram muitas tartarugas. Quando olhei para a frente, eu estava entrando em um tipo de bunker, onde tinham outros sobreviventes do ocorrido. Tinha alguns familiares meus, e o meu namorado daquela época também estava lá. Mas a maioria dos meus familiares eu não estava encontrando. Quando olhei para a minha esquerda, vi um mapa enorme mostrando todos os países do globo, com círculos vermelhos claros e escuros. Alguns lugares estavam bem escuros, o que indicava que foram os lugares mais afetados. Mas o mapa todo estava com muitos círculos,
Quase não tinha espaço para todos eles. Acordei chorando e desesperada, achando que eu tinha perdido metade da minha família, quando meu pai entrou no quarto para me acordar pela manhã, vindo até mim me ajudar e saber o que houve. Naquela época, eu achava que seria apenas um pesadelo qualquer. Hoje eu sei que o pesadelo realmente aconteceu. A pandemia ocorreu, países brigando entre si, pessoas morrendo, e minha família está no meio dessa bagunça do mundo. Eu só tinha uns 16 ou 17 anos na época em que tive esse sonho. Me lembro dele em partes. O tsunami mostrava os problemas que ocorreriam nos próximos anos. O mapa mostrava o que seria afetado e a quantidade de lugares e pessoas afetadas. Esse foi o meu pesadelo. Acredito que tenha sido um aviso de algo maior sobre o que estaria por vir nos anos seguintes. Tive muito medo quando tive esse sonho, e o que me preocupa é o fato de possivelmente ele ter sido um aviso.